Era cara vai ser um carinho da e ele tem que colocar o esquecimento na verdade não vai aparecer. Eu espero que seja baixo papo. Eu espero que olha da câmera. Nossa, é porque eu tive um especial, um isorezinho que eu trouxe. Eu falo, a chave de casa, a gente mais que achamos junto com a tá bom? Então, gente, por favor, vamos fechar os nossos olhos. Fecha o Vamos fechar os nossos olhos. E pedir a Jesus, o nosso nome, que seja conosco nesses grandes momentos que nós recebemos, para responder de espiritualidade superior. Possamos abrir o nosso coração, a nossa mente para o entendimento da lição que nós vamos esperar hoje e que possa servir de guia para nossa semana. Assim seja. Não slide. Não é essa? Só que se você dá o peito baixo, é diferente. Espaço. Tem gente, o tema que nós vamos abordar hoje é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, que a gente comentou semana passada aqui na casa, também as parábolas de Jesus sobre esse mesmo capítulo. Então, eu espero não ser repetitiva, trazer uma outra perspectiva das mesmas parábolas. Mas a parábola central é a parábola de Nicodemos. O que a gente tem assim, de ensinamento nessa parábola? É que Jesus falou assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando a gente fala de nascer de novo na doutrina espírita, não se deve à reencarnação. Se a gente for pensar ao longo do Evangelho, está cheio de parábolas que dá essa interpretação. O capítulo 4, ele fala especificamente da reencarnação e da ressurreição. A princípio, a gente vai tentar achar uma coisa da outra para ficar claro. Pode fazer o problema da mensagem.
inclusive a cores. Sem problema nenhum. Então, olha só. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa citação está em São Mateus, no capítulo 16, versículo de 13 a 17, e em São Marcos, capítulo 8, no versículo 27 a 30. É o diálogo de Jesus com Nicodemos, é o diálogo central. Né? E o que nos mostra? Nos mostra que o progresso espiritual do ser humano acontece por meio de múltiplas existências neste ou em outros mundos. Por que eu coloquei neste ou em outros mundos? Porque a gente sabe que muitas são as moradas da casa do Pai. Então, não necessariamente precisa ser aqui na Terra, né? Mas que em outros mundos essa situação acontece. A gente hoje está passando aí por estamos no olho do furacão da reforma do planeta, né, da transição do planeta. E o que a gente entende? A gente entende que as almas migram. Né? Se tem necessidade de estar nesse planeta, ok. Se não, a gente troca. É como se você fosse fazer um intercâmbio em outro país. Só que a gente está falando de planetas e de esferas de mundos. Né? Nós ainda estamos aqui na situação de provas e expiações, que é a condição que a gente se encontra. Né? Mas no orbe terrestre é assim, e em outros planetas que estão na mesma posição do nosso orbe. Então, a gente vai agora diferenciar reencarnação de ressurreição. A ressurreição é a ideia que a pessoa volta à vida com o mesmo corpo que tinha antes de morrer. Desta forma, o morto volta a viver e não envolve várias existências sucessivas. Está ligada a crenças adicionais de muitas igrejas cristãs. Aqui eu não quero fazer juízo de valor, se está certo ou se está errado. Eu só trouxe um conhecimento que várias igrejas cristãs adotam esse tipo de conceito para ressurreição. E que nós, espíritas, achamos um pouco difícil da gente entender isso no contexto da reencarnação. Por quê? Porque se a gente for pensar em ressurreição, nessa situação de que o mesmo corpo volta a ter vida, a gente vai pensar por uma questão assim, muito simples, que a morte se dá com a morte cerebral. Né? A morte do corpo físico se dá com a morte cerebral. E a partir do momento que a morte cerebral se estabelece no corpo físico, os órgãos deixam de funcionar. Né? Porque o cérebro que comanda o nosso corpo. E aí, a gente pensa da seguinte forma: o nosso corpo ele é um universo que abriga vários outros universos. Né? A gente sabe que dentro do nosso organismo existem floras de bactérias que fazem com que o nosso corpo funcione bem. Claro que é o intestino. Todo mundo aqui tem intestino, né? Todo mundo está na mesma situação. Então, é assim, gente. Morrer o corpo físico, em questão de horas, a gente vai entrando no processo de putrefação. Isso a gente falando de horas. Imagine esse corpo há tempos parado. Como esse espírito vai voltar a viver um corpo que já está podre? Né? Principalmente vocês já ouviram falar de um processo, infelizmente, que é muito comum, mas que gera muita morte em hospitais, que são as septicemias. A septicemia, na verdade, é isso. É uma bactéria que migra de um lugar do nosso corpo para outro, se expande na corrente sanguínea e é uma questão de horas. Se o antibiótico for muito potente e específico, a pessoa vai a óbito. Né? Então, assim, eu estou trazendo essa analogia para a gente tentar esmiuçar um pouquinho essa questão da ressurreição. Né? Ao passo que a reencarnação não é essa linha de raciocínio, é uma linha de raciocínio completamente diferente. Você pode fazer a favor de passar o slide aqui? Olha só, eu trouxe algumas citações sobre a reencarnação do Evangelho segundo o Espiritismo. Numa delas, Jesus afirma que Elias havia voltado, como João Batista. Também tem no capítulo 4 do Evangelho. Tem uma outra passagem que é o cego de nascença, que Jesus pergunta assim, olha, quem pecou, este homem ou os seus pais para que nascesse cego? E aí,
eu vou trazer um ponto de reflexão que eu acho que é bastante interessante. Eu gostaria de linkar aqui o Evangelho com o Livro dos Espíritos. Por quê? Na pergunta 13 do Livro dos Espíritos, a gente tem atributos da divindade, atributos de Deus. E vocês vão me permitir que eu vou fazer uma cola. Tem muita informação para mim, que é tudo muito claro na minha cabeça. Mas na pergunta 13, tem os atributos, e eu vou falar para vocês os atributos, e vou me deter em um especificamente por conta dessa situação. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, Deus é todo-poderoso, mas Deus é soberanamente justo e bom. Por que eu quis ater nessa situação? Porque se a gente for pensar dentro da lógica do Espiritismo, a reencarnação é uma questão de justiça divina. Por que eu estou levando vocês a pensarem dessa forma? Porque a gente não pode entender um Deus justo se eu sou uma criança que nasci com saúde perfeita e, no mesmo tempo, nesse orbe terrestre, nascem várias crianças deficientes, nascem com esse problema de deficiência. Não estou esmiuçando qual deficiência que é, mas pode ser um síndrome de Down, pode ser um transtorno do espectro autista, pode ser uma deficiência física e não mental, crianças que mal começam a viver, a gente já consegue perceber problemas visuais sérios, e por aí fora vai. A gente pode pensar num monte de situações que a criança nasce com ela. Então, nesse sentido, eu pergunto, cadê a justiça de Deus? Que vem de encontro com essa pergunta que Jesus faz para os discípulos, né? Por que ele é seu cérebro? Se a gente for pensar na reencarnação, essa situação se justifica. É a mesma situação que a gente tem de passar assim, nossa, mas fulano é uma pessoa tão legal, mas um sai do sofrimento. É um atrás do outro. O que essa pessoa fez? E nessa existência, muitas das vezes a gente não acha os motivos para que aquilo aconteça, né? Então, de novo, a reencarnação cabe muito bem para essa situação que eu estou colocando. E aí Deus é bom por quê? Porque diante da reencarnação, ele nos dá a oportunidade da evolução, que esse é o propósito da gente estar aqui, né? Então, assim, brincando um pouquinho, para não tornar a coisa tão séria, apesar de ser, se alguém veio passar férias no planeta Terra, veio no lugar errado. Né? Aqui não é no parque de diversões, aqui é provas e expiações. Mas vamos passar os slide, né? E aí a gente vai continuando nos conceitos da reencarnação, né? A reencarnação traz o entendimento que cada existência corporal é uma oportunidade de aprendizado, de reparação e evolução moral. Então, é exatamente o que eu falei. Às vezes a gente não entende o que a gente está passando, porque a gente é muito imediatista. Mas, na maior das vezes, somos nós mesmos que tivemos já a condição do livre-arbítrio de escolher as situações que a gente quer passar por aqui. Então, se a gente conseguir sair um pouco da situação e olhar de fora, a gente vai entender bem o que a gente está passando aqui. É só deixar o orgulho de lado um pouquinho, que a gente consegue entender, e quem provocou aquela situação foi a gente mesmo, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta a reencarnação como uma lei natural e justa de Deus. O Livro dos Espíritos, no capítulo 1, na pergunta 3, traz os atributos de Deus, que eu já li para vocês. No capítulo 2, na pergunta 132 até a 146, ele fala dos objetivos da encarnação. E eu trouxe aqui para a gente lembrar de algumas coisas. A pergunta 132 está no capítulo 2, como eu falei, o objetivo da encarnação, da alma e do materialismo. A pergunta 132, em específico, é justamente essa: qual o objetivo da encarnação dos espíritos?
E aí, é uma pergunta que Kardec faz para os espíritos, e os espíritos respondem para Kardec da seguinte forma: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. De novo, eu vou me ater aqui à bondade de Deus. Hoje nós estamos nessa condição, mas todos nós um dia vamos ser anjos. Né? Nós estamos passando por um processo. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para que a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a partir do momento que eu estou fazendo a minha parte no contexto do universo, com pequenas coisas, gente. Hoje a gente fala tanto das questões de ecologia, e a gente vê tanto ainda as pessoas jogarem lixo no chão. Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer, e a gente está contribuindo com a gente e com o planeta. Né? Porque a maioria das pessoas ainda não pensam como a gente. E eu não estou aqui sem pretensão nenhuma de falar que a gente é melhor, mas eu acho que a gente pode ser diferente. Né? Eu acho que o fato de a gente conhecer a doutrina espírita, a gente pode considerar que no nosso corpo tem uma gota de água a mais, que faz a diferença. Então, essa é só uma questão que eu trouxe do Livro dos Espíritos, mas, como eu falei para você, do capítulo 2, da 132 a 146, a gente só vai ver os objetivos. E aí, no capítulo 4, da pergunta 166 até a 122, desculpa, até 222, vai falar da justiça da reencarnação, da pluralidade das existências. Então, vai falar da reencarnação, da justiça da reencarnação, da encarnação dos diferentes mundos, na transmigração progressiva, que é o que eu falei, né? A gente pode transitar entre um mundo e outro, desde que esteja na condição que a gente precisa. Destino das criaturas depois da morte, sexo nos espíritos, parentesco e filiação, semelhanças físicas e corporais, ideias inatas. E quando a gente fala aqui de ideias inatas, eu acho que tem algumas ciências que hoje já colaboram bastante para a gente pensar nessa perspectiva, além do espiritismo, porque, infelizmente, a ciência não assume a religião como companheira. Agora, a religião assume a ciência como companheira. Né? Então, a primeira pergunta desse capítulo é da reencarnação, e Kardec faz a seguinte pergunta: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? E os espíritos respondem assim, suportando a prova de uma nova existência. Aí Kardec retruca, ele fala assim, como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? E os espíritos respondem, depurando-se, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida material. Kardec retruca de novo. A alma passa, pois, por várias existências corporais, e os espíritos respondem, sim, todos nós passamos por várias existências físicas. O que dizem o contrário, pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram, que esse é o seu desejo. Então, assim, fica muito claro que os espíritos trazem para a gente que a reencarnação é processo natural, né? E aí, ainda, no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, das perguntas 258 a 273, ele já fala até das escolhas das provas, que nós estamos na condição de escolher o que a gente quer passar. Por quê? Porque a gente já conseguiu um nível de consciência de chegar ao remorso, à culpa. Então, quando a gente chega nesse estado, a gente já tem condições de entender onde a gente falhou e o que a gente precisa reparar. E isso chama-se livre-arbítrio. Essa necessidade de voltar e querer reparar chama-se livre-arbítrio. Né? E a pergunta 258, da escolha das provas, Kardec faz a seguinte pergunta:
Quando no estado errante, que antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, olha só, os espíritos respondem para Kardec. Ele próprio escolhe o gênero das provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, eu acho que fica muito claro a justiça de Deus e a bondade de Deus dentro do conceito de reencarnação, né? Fica mais palpável, gente. Você vai passar para minha sorte? A sua de passar para mim? Ah, você já passou. E é mais esperta do que. E aí, gente, a gente vai entender aquele parente difícil, né? Que sempre tem um. Toda família tem um. Não adianta. Toda família tem um. Por que será? Será por que a gente foi colocado ao lado dessa pessoa? Né? Como irmão, como pai. Porque, assim, o fato de ser pai e mãe, né, não quer dizer que a gente não tenha as diferenças. Provavelmente é justamente aí o maior vínculo, né? Porque amor de mãe é um amor, assim, que não dá para descrever. Eu tive minha mãe, tenho 2 filhos, e assim, não dá para descrever. Enquanto a gente não é mãe, a gente só acha ruim, só tem justificativa e tudo está errado, mas quando a gente passa a ser mãe, todos aqueles pormenores que para a gente era ponto de discussão, é ponto de pedir perdão. Né? A verdade é essa. E é aí que está a sabedoria da reencarnação, porque é para isso que nós viemos, para reparar as arestas, né? E os laços de família é exatamente para isso. A gente precisa concordar? Não, a gente precisa aceitar que o outro é o outro. O outro é o outro, e está tudo certo. Eu falo assim em casa com meus filhos. Todo mundo sabe o que é certo. Todo mundo sabe. Mas entre o saber e o que é certo e conseguir fazer o que é certo, tem uma distância de várias encarnações. Né? A gente saber uma coisa, a gente dar conta de fazer é outra completamente diferente. Né? Porque passar por cima do outro e apontar o erro do outro é muito fácil. O difícil é a gente passar por cima da gente, rever os erros da gente e deixar o outro de outro. Né? Então, assim, a família é realmente a bênção. E nesse processo, né, da reencarnação, em que o corpo muda, o espírito continua mesmo trazendo as experiências acumuladas. E aí eu trouxe de novo uma coisa para ficar mais próximo da nossa realidade. Como assim? Hoje, como a gente falou, né, o espiritismo, no meu ponto de vista, e sem pretensão nenhuma às demais religiões, não é isso, mas sim, o espiritismo me dá a condição de enxergar a ciência caminhando junto. E aí a gente tem a genética para explicar por que eu tenho um filho com a síndrome de Down dentro desse processo de reencarnação. O que será que aconteceu? Mas a genética me traz isso. Porque às vezes é um filho só, gente, o resto está tudo bacana. Né? E como que explica? Tem coisas que a medicina tradicional a gente não vai encontrar resposta nunca. Né? E a gente pode pensar na psicanálise. A psicanálise fala do ego, do superego e do inconsciente. Né? O que é o inconsciente para a gente que é espírita? É justamente a essência, o espírito. Né? É o espírito. Né? E o superego é o perispírito que traz algumas coisas que a gente pode lembrar, outras que a gente recalca, que a gente deixa sujeirinha nossa debaixo do tapete, né? Mas é isso, né? E a neurociência traz para a gente de uma forma da gente entender as redes neurais, que é justamente isso também. Às vezes a gente... O que acontece? Numa situação difícil, a gente consegue conectar com situações outras, conversando com um amigo, no momento de oração, onde o impossível se faz possível. E a neurociência explica isso. Hoje a gente tem um aparelho que chama... deixa eu buscar na mente. É alguma coisa estranha. O princípio do nome do aparelho eu não vou lembrar. Mas, enfim, gente, mapeia o cérebro de um jeito que fica colorido as áreas cerebrais pensantes naquele momento. Se é feito o mapeamento do cérebro no momento de oração, o cérebro fica todo iluminado. É como se fosse uma fotografia arquívio. É a coisa mais linda.
Então, assim, e a gente que sabe disso, e às vezes no momento de impulsividade, de indignação, a gente se distancia do que é mais necessário, que é a oração para a gente sair daquela situação, né? E a neurociência explica isso com muita facilidade. Tem uma médica espírita, a Nete Guimarães. Se vocês tiverem a oportunidade de buscar no YouTube, ela é neurocientista, ela dá explanações assim, o impossível ela consegue colocar possível dentro da neurociência, dentro da psicanálise, mas com bases espíritas. Eu acho que isso é muito legal, né? A gente vê o espiritismo caminhando literalmente junto com a ciência. E a gente ainda tem a filosofia, que são as perguntas mais comuns, né? Que remete o homem a busca. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Então, assim, eu acho que isso compila para a gente acreditar na reencarnação. Eu dei essa volta toda para tentar deixar a reencarnação de uma forma mais contextualizada, mais palpável, mais para os nossos dias, não tão dogmática, porque o espiritismo não tem dogmas, mas a gente aceitar de uma forma que a gente consiga realmente perceber no nosso dia a dia. Então, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus fala assim, ó, podemos concluir que ninguém alcança a perfeição espiritual em uma única existência, o que demonstra a justiça de Deus por meio das desigualdades. Foi justamente isso que eu quis colocar quando eu pedi um suporte aqui para o Livro dos Espíritos. Né? Nas desigualdades, nas diferenças que Deus obra. Né? E que a gente precisa entender que é esse o motivo da reencarnação. E aí eu trouxe algumas curiosidades, né? Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas no livro Missionários da Luz, que foi ditado pelo André, pelo Chico, né? No capítulo 12, o André coloca a reparação das existências e planejamento reencarnatórios. Então, ele conta como é com minúcias. No capítulo 13, ele fala especificamente da reencarnação e da formação do mundo espiritual do corpo espiritual e do corpo físico. Ele fala de um laboratório que ele fica encantado, e dá para ver as artérias, as veias. Então, assim, para quem trabalha nessa área da saúde, eu imagino que, assim, um sonho, é lúdico, porque deve ser, assim, maravilhoso, dessa magnitude que é planejar o corpo físico, né? E no capítulo 14, ele ainda nos deixa tranquilo, que apesar de tudo, a gente já tem os anjos, né? Os nossos guardiões, os nossos protetores, e que esses espíritos nos auxiliam nessas escolhas que a gente planeja passar aqui. E aí, há 2000 anos, também é um livro do Emmanuel, né? Psicografado também pelo Chico. O Emmanuel mostra as experiências espirituais ao longo de encarnações. E mostra também a evolução moral através dos séculos. E principalmente a lei de causa e efeito. Que, se a gente for olhar, a lei de causa e efeito também cabe dentro da reencarnação, desse ciclo encarnatório. E eu acho que é isso que eu trouxe para vocês hoje. Acho que não trouxe nada. Você pode passar, por favor? É isso, gente. Eu espero ter trazido de maneira simples uma coisa assim para a gente pensar e agradecer muito. A gente sabe que a fila reencarnatória está grande. Então, que a gente consiga deixar o orgulho de lado e fazer jus a essa oportunidade da gente estar aqui. Muito obrigada pela paciência de vocês. Viu? Passe virtual. Iniciando esse pequeno trabalho, afastemos da nossa mente e do nosso coração todos os pensamentos e sentimentos perturbadores que nos afetam e nos desequilibram a alma. Sintamos a presença dos amigos maiores, dos mentores da nossa casinha, do nosso guardião protetor, que se aproximam também eles,
auxiliando-nos com seu envolvimento. Acima de tudo, porém, aproveitemos a serenidade do momento para trazermos à mente a mais bela imagem do Cristo resplandecente que conhecemos. Ele está aqui no meio de nós, porque um dia asseverou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nesse instante, as energias benéficas vindas de um plano de luz chegam até nós, envolvendo-nos com suavidade e transmitindo a todos sossego, tranquilidade e a paz do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos, porém, de que depende unicamente de nós o recebimento dos benefícios emanados pela espiritualidade maior, através do acolhimento, da confiança e, principalmente, da nossa fé. Façamos, então, a oração divina que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Estamos agora prontos e nos preparando para o passe, com a mente e o coração abertos ao recebimento das mais santificadas energias do amor do Cristo. Façamos silêncio interior e deixemos que apenas a voz terna e cariciosa de Jesus chezam vida em nossas mentes e em nossos corações, chegando até as profundezas do nosso ser. Durante o passe, converse com o Mestre, abra seu coração, ele está à sua frente, escuta seus pensamentos e bem conhece a sua alma. Assim, após o passe, nossos sentimentos se elevam e nossos pensamentos tornam-se mais lúcidos e equilibrados. E ainda, nessa intimidade com o Mestre, perguntemos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Mas faça-se em mim segundo a vossa vontade, porque sei que o Senhor nunca abandona seus servos, mas ampara-os com suas mãos firmes e seguras por toda a existência e até a eternidade. Agradeçamos então ao Senhor da vida, levando conosco as energias benditas e renovadoras que recebemos hoje. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com o Senhor. Que eu me fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus por essa oportunidade que nós tivemos de estarmos reunidos em companhia. Tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz, e que constatamos que nós sabemos aqui muito melhor do que deixamos. Pedimos então licença, apenas tentando agradecer a presença de hoje e agradecemos mais uma vez a orientação e a direção dos Espíritos Santos e Secretos. Sim, salve,